Como que tá o coração? Tá aqui ainda. Vem, Senhor, vem nos buscar. Clamamos ao Filho do amor. Vem, Senhor, vem nos buscar. Tua igreja te chama, Senhor. Vem, Senhor, vem nos buscar. Clamamos ao Filho do amor. Vem, Senhor, vem nos buscar. Tua igreja te chama, Senhor. Eu quero ver os céus abertos, os anjos descendo e subindo, Jesus em um cavalo branco, a igreja jubilando, o Filho vem surgindo. Eu quero ver os céus abertos, os anjos descendo e subindo, Jesus em um cavalo branco, a igreja jubilando, o Filho vem surgindo. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, Senhor, ele vem, ele vem, ele vem. Eu quero ver os céus abertos, os anjos. Sim. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a todos. Verso 16. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crer na palavra de Cristo será condenado. Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão o mal, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Aleluia. Colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado isso, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Amém, irmãos? Essa palavra em Marcos é uma palavra onde o próprio Cristo declarou que, como nós falamos, isso é uma continuação da caminhada cristã. E quando Cristo ele fala de tomar algo mortífero, não lhe fará mal algum, de uma autoridade de cura sobre pessoas doentes, aonde o mal, em nome dele, através das nossas vidas, serão expulsos. Ele está falando de uma autoridade que o cristão recebe da parte dele. Mas por que isso? Porque, irmãos, como nós falamos no início, não havia um justo sequer na terra. Todos eram pecadores. Todos. E continuamos falhos. Mas Jesus ele veio para que através do nome dele, eu e você fôssemos mais do que vencedores. Aleluia. As batalhas que o homem não podia vencer, através do nome de Jesus, elas caem por terra. É o que nós cremos. É o que nós declaramos. Através do nome de Jesus, aquele que está doente é curado. Aquele que está com problema de tormentação de demônios, o mal é expulso. E ontem eu ouvi algo que me marcou muito e eu quero declarar aqui nesta manhã, que quando Jesus ainda não estava na terra, não veio como homem, o inimigo mal estava vencendo o homem a todo momento. O Senhor levanta Davi segundo o seu coração, mas Davi cai em adultério. O Senhor levanta Sansão com uma força sobrenatural para ser um juiz, mas ali também ele cai através da mão de Dalila usada pelo diabo. Nós vemos outros homens de Deus que no meio do percurso, eles até falaram em nome do Senhor, mas eles perderam no meio do caminho. E é como se o próprio inimigo virasse para Deus e falasse assim: tá vendo? Todos os homens que foram levantados em seu nome, eu derrubei. E o Senhor, eu não derrubo
Porque o Senhor é o Deus Altíssimo, é o Poderoso. Mas se o Senhor fosse o homem, eu também o derrubaria. E aí entra a passagem de Isaías, capítulo 6, onde Isaías tem uma visão e Jesus se levanta do lado do Pai e fala assim: Pai, envia-me a mim. E o Pai enviou Jesus sobre a terra, como homem, aleluia, Glória a Deus. como carne, como aquele que tem sede, como aquele que tem fome. Mas a palavra do Senhor declara, lá em Marcos também, que quando Satanás veio confrontar o nosso Jesus, numa batalha, aonde foi essa batalha? Num deserto. A Bíblia fala que Jesus estava em jejum 40 dias. E a Bíblia fala que quando ele entra naquela peleja, ele sabia que o inimigo ia afrontar, porque ele era Deus também. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Trindade, um só. E ali naquele momento, quando ele chega, a Bíblia fala que ele entra naquele deserto, sim. Sabia que ia ser afrontado pelo inimigo, mas ele entra e o Espírito do Senhor entra junto com ele. Aleluia. O Espírito Santo está sobre ele. E ali, conforme Satanás ia afrontando Jesus, você não é o Filho de Deus? Diga para que essas pedras se transformem em pão e você mate a sua fome. E Jesus declarou, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. E cada declaração maligna contra a vida de Jesus, ele pegava a palavra e vencia o mal, vencia o inimigo, até o momento que ele declarou, olha, está vendo tudo isso aqui? Eu dou para o teu governo, eu dou para ti se você me adorar. E ele declara também, está escrito, adorarás somente o teu Deus. Cai por terra, e o inimigo ali caiu por terra. E Jesus já vence o inimigo como homem, como filho de Deus, para o propósito que ele veio cumprir. Ali ele chama os 12, ele levanta discípulos, ele começa a ministrar e a discipular sobre a vida daqueles homens. Aqueles homens recebem a mesma autoridade que Jesus tinha, porque esse era o propósito. E a Bíblia fala que chega um momento marcante, aonde ele vai para a cruz, porque os profetas do passado já falavam, olha, vai vir aquele que vai morrer como cordeiro. Ele é o Messias, ele vai morrer, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E através do nome dele haverá uma mudança sobre o mundo. E a Bíblia fala então que Jesus ele vai para a cruz, ele morre sem pecado. Ele morre por algo que ele não cometeu, na sua inocência, mas ele vai, porque ele sabia que a morte seria pela minha vida e pela sua vida, pelos nossos pecados. E quando ele ressuscita, aleluia, aleluia, ele pega toda a autoridade dada a ele, junto com a ressurreição, e fala assim, olha, através do meu nome, vocês farão proezas maiores do que a que eu faço. Na caminhada ele declarou isso para os discípulos. E ele foi ensinando, ele foi discipulando. E nós vemos que há mais de 2000 anos, Jesus continua movendo e abençoando o seu povo. Aleluia. Você não está aqui apenas porque o seu ente querido está aqui. Você está aqui porque todos nós precisamos da palavra de Deus. Ali Jesus vence o maligno, ele vence o mal através da palavra. E a palavra, irmãos, ela não tem religiosidade. Jesus ele não é religioso, porque se Jesus fosse religioso, nós estávamos perdidos, não teria ninguém aqui, estava tudo lascado. Mas glória a Deus, o homem pode ser religioso, mas Jesus não é. E o principal presente que ele te dá nesta manhã é a sua palavra. É a sua palavra, para você se alimentar desta palavra, para que portas se abram aonde elas estavam fechadas, e para que portas também se fechem, portas de livramento, porque se tem algo que o Senhor não quer é o mal sobre a tua vida, mas a Bíblia diz que Ele quer que você tenha vida e vida em abundância. Então, vocês que vão se batizar nesta manhã, eu poderia chegar para vocês e falar assim, olha, a partir de agora, a vida de vocês será um rio de maravilhas, mas não. Porque aquele que venceu, ele teve que morrer numa cruz. Aquele que venceu o mal, ele teve que passar por momentos difíceis também. E eu vou dizer uma coisa para vocês esta manhã. Ainda que vocês venham passar por alguns momentos difíceis, há um diferencial. Ele estará junto com vocês. Glória a Deus. Ele estará junto com vocês. E ele disse assim, olha, eu estou indo ao Pai.
mas eu deixarei convosco o meu Espírito Santo. O maior propósito do Espírito Santo, em primeiro lugar, é nos mostrar o arrependimento, para se arrependermos dos nossos pecados. E isso é uma luta diária. Vá, pastor, a partir de hoje eu não vou pecar mais. Não, nós vamos continuar pecando, mas nós vamos pecar menos, porque o único que não pecou foi Jesus Cristo, mas a sua palavra nos conduz a errar menos, a pecar menos. Vai ter pessoas até que vão chegar em você e falar: ué, agora não está na igreja? Não se batizou? Não está lá na igreja do Barbudo? Aí você vai fazer o quê? Você vai ficar quieto, irmão, colocar a mão do Senhor, deixa Ele trabalhar por você. Ué, você não é batizado agora? Está nervosinho? Está estressado? Nós nunca seremos perfeitos. Nunca. Nesta terra nós nunca seremos perfeitos. Mas a nossa obrigação é buscar a perfeição de Cristo para errar a cada dia menos. E Ele vai fazer isso sobre a sua vida. Porque a palavra declara que aquele que roubava não rouba mais. Aquele que ludibriava não ludibria mais. E quando nós temos o encontro com Jesus, uma nova criatura somos, as coisas velhas se passam e Ele faz tudo novo sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, eu declaro esta palavra. E o batismo vai morrer o velho homem, como nós falamos, e vai nascer o novo homem. O batismo nesse momento é um momento onde, dentro da palavra do Senhor, ali o próprio João Batista, que antes de Jesus já batizava, ele declarava quando Jesus chegou a ele: eu vou te batizar, eu que teria que ser batizado pelo Senhor. E Jesus falou assim: só cumpra o propósito, só faça o que é devido você fazer. E a mesma coisa eu falo para você: cumpra o teu propósito com Deus, só faça o que Deus chamou você para fazer, que é caminhar com Ele, andar com Ele, orar por sua casa, por sua família, para Ele continuar te instruindo, te dando toda a direção, em nome de Jesus. É motivo de muita alegria estar aqui nessa manhã, porque como o pastor Roque falou, né, é uma ordenança de Deus o batismo. Quando a gente tem um encontro com o Senhor Jesus, a gente aceita o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. A gente não precisa de mais nada, né? E não precisa pegar talhos. É só em nome de Jesus. A palavra diz que ninguém vai ao Pai, né, sem passar por Jesus. Então Ele é o nosso intercessor. Ele é o único que intercede por nós e não tem mais ninguém. Amém? É só Ele que morreu e ressuscitou e reina. Como o Roque falou, né? Jesus, quando Ele ressuscitou, Ele foi para o céu, Ele falou: deixa convosco o Espírito Santo, o Consolador. Aleluia. Então, crente não vive só de prova, né? Mas nós estamos nessa terra e sabemos que viver neste mundo não é fácil, né? Mas o Senhor a cada dia nos dá sabedoria, direção. A gente tem que renunciar assim ao pecado, a gente tem que renunciar assim às coisas que não favorecem o reino de Deus. A gente tem que renunciar. E para muitos é difícil. Não que para a gente seja diferente, mas a gente pede ajuda ao Espírito Santo. Aleluia. Quando estiver difícil, peça ajuda ao Espírito Santo. Senhor, eu preciso tomar uma decisão. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, eu preciso de paz. Espírito Santo, por quê? Porque é o Espírito Santo. Amém? E em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabendo que o nosso Senhor, Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele conhece o que passa no nosso coração, na nossa mente. Ele é o único. Ninguém mais sabe. Tá? Desde que não saia pela nossa boca, o Senhor sabe o que passa aqui e o que passa na mente. Ele está em todos os lugares, Ele pode todas as coisas. Nada é impossível para o Senhor. Então agora, hoje, vocês vão morrer para o mundo. Morrer para o mundo, espiritualmente para o mundo. Glória a Deus. Claro que a gente vai continuar vivendo nessa terra, mas é morrer para o mundo e viver para Deus. Hoje vocês oficialmente vão fazer parte do corpo de Cristo. São membros do corpo, amém? E Jesus é o cabeça. Então é a Ele que nós vamos recorrer sempre. E é uma decisão, porque o nosso foco é o céu. Aconteça o que acontecer na terra, pode acontecer o que for, mas o nosso foco é o céu. Não é o pastor, não é a pastora, não é a igreja, não é isso, não é aquilo, não. É o céu, porque nós queremos a vida eterna.
Afinal, Jesus não morreu em vão, igreja, amém? Jesus morreu com um propósito, o propósito da salvação. Aleluia. Ele morreu por nós, ele deu o sangue dele precioso, o sangue puro. Jesus não tinha pecado, ele nunca pecou, ele era 100% Deus, ele desceu à terra como 100% homem. Em tudo foi tentado e nada pecou, derramou o sangue dele por nós, ele se deu em sacrifício por nós. Amém? Então, por causa disso, aleluia, ele conquistou a vida eterna para nós. E hoje, graças a Deus, vocês vão descer as águas e vão fazer parte, aleluia, desse povo chamado, escolhido para reinar com o Senhor na glória. Amém? Que Deus abençoe as palmas do Senhor.